Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz hoje, sabia? Muito feliz com essa live sobre esse tema tão importante, né? E obrigada à participação de todos vocês. Eu vou deixar a live gravada, ela vai ficar lá no meu IGTV. Então, se por acaso você não puder acompanhar o tempo todo, ou perdeu algum pedacinho, ou até mesmo se você quiser rever alguma parte, você pode ir lá no IGTV depois conferir, tá bom? E hoje, além da gente falar sobre um assunto mega importante, nós teremos também um convidado. Então eu vou esperar o pessoal chegar um pouquinho, ele chegar também. Eu adiciono ele aqui na nossa live e a gente começa o nosso assunto, tá bom? Vou esperar só mais uns minutinhos. Ó, o Lourenço já chegou. Eu vou adicionar ele aqui, tá bom? Vamos esperar ele se conectar aqui conosco. Boa noite, Alice, tudo bem? Oi, Lorenzo, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado Tudo pelo certo? convite sobre esse tema tão importante. Tem gente chegando ainda na live, mas eu acho que a gente já pode começar as nossas apresentações. Eu trouxe aqui o Lorenzo, não só porque ele é meu amigo há muitos anos, mas também porque ele é estudante de Direito Internacional, vai se formar esse ano, né? Se Deus quiser, amém. Além dele já ter muita experiência, já trabalhou com comércio exterior, já morou fora, fala não sei quantas mil línguas. Ele também teve o seu estudo direcionado para o tema que nós vamos tratar hoje. Inclusive, o nome da tese do Lorenzo é o seguinte: os impactos geopolíticos do degelo do Ártico em uma ordem pós-ocidental. Então, se você gostar da live, segue lá depois o Lorenzo, é @lorenzo.rel de Relações Internacionais, tá bom? É o perfil profissional dele. E eu também queria fazer um pedido para vocês, que se você considera o tema que a gente vai falar hoje importante, você vai fazer o seguinte: tá vendo esse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo? Você clica nele e você vai ver quem são seus amigos online. Manda essa live para os seus amigos que estão online, para eles se conectarem aqui conosco, tá bom? Eu queria dar a palavra ao Lorenzo para que ele fizesse umas considerações iniciais antes da gente iniciar o assunto propriamente dito. Pode ser, Lorenzo? Com certeza. Muito obrigado, Alice, pela participação aqui hoje. Eu admiro muito seu trabalho na área de direito. Eu acho que é um tema central no nosso século. Eu queria começar destacando, não é para ser exagerado, é para ser muito honesto com vocês. Eu acho que a questão do degelo do Ártico é um dos principais pontos, um dos principais conflitos do nosso século, se não o principal. Por que isso? Primeira coisa, explicando de forma mais ilustrativa, o Ártico é um grande continente congelado que há 10 milhões de anos não é aberto. Então é um fenômeno histórico que está acontecendo. Tanto que é até meio mitológico a questão do Northwest Passage. É até uma questão meio mitológica na parte das navegações marinhas, que o Captain Franklin fez uma grande expedição, que foi a primeira tentativa gigante de tentar achar a rota ártica, e toda a equipe, toda a operação faleceu. Tem até uma série sobre isso na Amazon, bem interessante. The Horror, eu acho que é o nome da série. E tem toda uma série de questões por trás disso. Por que é tão importante? Porque é um evento que, além de geograficamente, geopoliticamente, economicamente, afetar todo o nosso modo de vida, ambientalmente ele tem efeitos muito sérios no nosso mundo, que pode mudar completamente a forma de como nós vivemos as nossas vidas. Mas vamos por partes, eu queria que você conduzisse a nossa pauta de hoje e a gente vai falando um pouquinho. Bom,
Muito obrigada pelas suas palavras. Eu queria começar a nossa discussão com o seguinte pensamento, que é uma frase de um intelectual brasileiro chamado Ricardo Barradas, que ele diz que o maior legado de uma nação civilizada é a cultura e o meio ambiente preservado, tá bom? E com isso eu inicio o nosso assunto, que é as consequências do degelo do Ártico. E para a gente começar a discutir, é preciso saber o que é o degelo no Ártico, tá bom? Primeiramente, o Ártico se localiza no hemisfério norte, tá bom? Ele se localiza na região do Círculo Polar Ártico, tá bom? E ela é formada pelos os seguintes países: o Canadá, pela Dinamarca, na região da Groenlândia, pelos Estados Unidos, na região do Alasca, parte da Islândia e da Noruega e algumas regiões da Rússia, tá bom? Essa região é praticamente caracterizada pelo clima continuamente frio, com temperaturas de, no máximo, menos 2 graus Celsius. E estudos recentes apontam que cerca de 14% da região do Ártico sofreu degelo. E 30% do gelo está mais fino. Então, assim, praticamente toda a região está derretendo. E é justamente isso que significa o degelo. É o derretimento das calotas polares, tá bom? E esse fenômeno, ele é provocado pelo aquecimento global, que ocorre em razão do efeito estufa. Mas o efeito estufa em si, ele é um fenômeno que normalmente já acontece, mas ele tem sido intensificado pela grande liberação de gases na atmosfera terrestre, tá certo? E eu queria ressaltar também que o aquecimento global, ele não afeta apenas a região do Ártico, mas todo o planeta. Então, existem mais pontos de degelo além da região do Ártico. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América Latina. E a camada de gelo que existe no pico da cordilheira, ela é diretamente relacionada com a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá bom? E além disso, a cordilheira é responsável também pela formação da biodiversidade da floresta, tá? Então está tudo conectado e é aí que fica a grande relevância desse assunto, porque ele se repercute em várias situações, em vários âmbitos, e a gente vai tentar abordar de maneira clara, de maneira bem didática, os pontos que nós achamos mais relevantes, ok? E por isso nós decidimos separar em 4 vertentes, em 4 tópicos mais importantes, perguntas relacionadas ao tema, tá bom? Vão ser os aspectos ambientais, geopolíticos, econômicos e humanitários. Então, para começar, os aspectos ambientais, eu queria fazer uma pergunta para o Lorenzo. E, na sua opinião, quais são os principais reflexos ambientais do degelo no Ártico? Bom, primeiro, a questão ambiental é central. Na verdade, é ao mesmo tempo o plano de fundo de tudo que acontece no Ártico, mas também eu acho que a principal área em que os impactos vão impactar a nossa vida de uma forma muito mais intensa. Por quê? Primeiro, estima-se que 50% do carbono terrestre armazenado no solo está contido na região ártica. Como assim? O gás está lá preso? Não necessariamente. Isso devido ao processo de decomposição da matéria orgânica que está presa nas geleiras. Esse processo é liberar cerca de equivalente a 50% do gás carbônico contido na atmosfera, além de uma grande quantidade de metano. E isso apresenta consequências catastróficas para o nosso planeta. Por quê? Primeiro, Sim. A gente vai atrapalhar todo o processo de homeostase das plantas a nível global com a alteração tão grande de concentração de gases na atmosfera. Isso pode gerar extermínio de ecossistemas inteiros, perda de biodiversidade, mesmo a questão das plantações
diversas plantações exterminadas. Eu não quero fazer uma previsão apocalíptica, até porque não é o objetivo aqui adentrar nessa especificidade ambiental, mas as consequências do degelo são severas para a fauna e para a flora global. E eu acho que o Ártico prova, mais do que diversos exemplos, de que a gente vive em um mundo interligado. Por que isso é importante? Eu acho que isso aqui é uma grande lição da nossa live de hoje. É o interesse dos atores por trás da questão do Ártico. Como assim? Não adianta a gente tentar olhar para uma questão tão importante sem olhar os reais interesses dos tomadores de decisão. E por que isso é tão importante? Porque os países que estão mais próximos do Ártico tendem a ser os que mais se beneficiam do processo de degelo. Isso é muito, Ó, isso é eu queria muito. fazer um parênteses aqui. Olha só, isso aqui não é fake news, tá, gente? Tudo Isso é verdade, tá importante, tudo bom? A verdade. gente estudou. Isso aqui é feito com fontes confiáveis, tá bom? Pode continuar, Larissa. Não, então. Inclusive, peraí, eu queria fazer um pedido, que se você, por acaso, tiver alguma dúvida ou ficar com alguma curiosidade sobre esse assunto, você pode deixar aqui nos comentários para enriquecer essa live, tá bom? E também, se você gostou de alguma pergunta ou se você gostou ainda mais da resposta, pode colocar o dedinho aí no coração, porque isso ajuda a divulgar a gravação depois, tá bom? Pode continuar, Lorenzo. Obrigado, Alice. Ótima recomendação. Também dê o likezinho pra gente, por favor. E em relação ao processo de degelar a parte ambiental, a alteração dos fluxos de massa de ar, que pode gerar uma série de efeitos ao redor do mundo, desestabilizar totalmente o padrão de comportamento de diversos ecossistemas. Também tem a questão dos povos inuits que estão sendo muito prejudicados por isso na região ártica, que para quem às vezes não sabe, eles são pejorativamente chamados de esquimós, que são os povos autóctones do Ártico, principalmente da região do Canadá, que infelizmente isso mostra pra gente que a causa indígena muitas vezes não tem a atenção que merece em diversos países ao redor do mundo, mas ainda bem o governo do Canadá ainda tem algumas medidas que dão uma certa visibilidade, mas eu acho que isso pode melhorar. E esses povos estão sofrendo muito com essa questão devido à alteração do comportamento dos animais que vivem na região, que eles vivem da pesca e da caça desses animais majoritariamente, e isso afeta muito a qualidade de vida desses povos nessa região. E tem toda essa questão ambiental que é muito séria, isso gera um impacto em diversos países ao redor do mundo. Além disso, tem a elevação do nível do mar, que eu acho que um estudo disruptivo que está acontecendo é pelo Jet Propulsion Lab da NASA, que o professor Eric LaRue está conduzindo, e ele faz uma previsão de elevação do nível do mar até de cidades que vão ser alagadas nos próximos anos. E, curiosamente, são as cidades mais afastadas da região ártica, por causa de um efeito gangorra do degelo. Porque quando a grande massa de gelo ela derrete no Ártico, isso gera uma pressão oceânica que reflete o aumento do nível do mar em regiões distantes da região. Então, não necessariamente os países que estão mais próximos da região do gelo vão ser os mais prejudicados. E a gente tem que ter isso em mente para entender toda essa questão. A gente tem alguns comentários aqui, inclusive, nós temos hoje, participando da nossa live, uma das líderes indígenas. E ela falou assim pra gente que a humanidade precisa ouvir o chamado da Terra. É preciso se atentar aos efeitos do nosso clima. E isso é muito verdade. E uma das coisas que a gente quis ressaltar com essa live é que o Ártico, apesar de estar no hemisfério norte, como o Lourenço falou, vai afetar mais os países do hemisfério sul, que estão distantes dessa região por conta da elevação do nível do mar, certo? Eu queria te perguntar, então, como é que isso pode afetar o meio ambiente no Brasil? No Brasil, uma ótima pergunta. Bom, o Brasil é um país que um dos maiores bases da exportação brasileira é o agronegócio. E vai ser severamente prejudicado por essa questão da homeostase das plantas, de toda a dinâmica da produção, perda de biodiversidade. Mesmo que a perda de biodiversidade não esteja diretamente ligada com o agronegócio, isso é refletido de forma indireta, porque os animais e as plantas também precisam se alimentar, e isso atrapalha todo o ciclo de produção. E, além disso, tem a alteração dos fluxos de massa de ar e das monções, o que pode gerar secas prolongadas e nevascas intensas por todo o mundo. O que eu acho que no Brasil seria mais a questão da seca, que pode ser muito severa, principalmente em regiões como Brasília, que já tem uma seca muito, muito intensa, isso vai ser ainda mais acentuado. Então, a gente vê um processo de seca
sendo aumentando ao longo dos anos. Isso não é por nada, não é sem querer. Tem toda uma causa ao longo disso. Então, para algumas pessoas até é difícil entender, poxa, por que, que o degelo do Ártico está aumentando a seca aqui, sabe? Uma coisa que a gente tem Sim, que ter em mente. e há 2 anos atrás a gente passou por um racionamento aqui em Brasília, Curitiba está passando por um racionamento, então assim, nós já estamos sentindo esses reflexos acontecendo, tá tudo conectado, né? É, quando você falou que algumas regiões iriam sofrer com o aumento do nível do mar, quais são as principais cidades aqui no Brasil que serão afetadas? As que eu tinha visto, de acordo com o estudo do Jet Propulsion Lab, seria Rio de Uhum. Janeiro, Belém e Recife. São as três que estão mais cotadas para isso, que são grandes centros urbanos. E se você tem uma elevação do nível do mar a ponto de alagar a cidade, isso altera toda a dinâmica de milhares de pessoas. Tem toda uma série de famílias perdendo as suas moradias, toda uma dinâmica de gestão de políticas públicas que vai ser alterada em torno disso. Além de todo o patrimônio cultural que é perdido em torno, né? E a expectativa não é daqui a 100 anos, é 30 anos e cada ano que passa eu estou acompanhando e vai reduzindo essa estimativa. Então a gente vai estar vivo para presenciar isso. Mas eu queria só destacar, trazer uma nota que eu acho interessante, Alice, Uhum. a relação, a proporção do interesse do degelo versus o impacto que isso tem. Por quê? O sonho ideal é a criação da Fast Lane, que é a grande rota de comércio que passa pelo centro do ciclo ártico. E por que isso é Uhum. interessante? Porque para essa Fast Lane ser realidade, para você conceber uma passagem desse tipo, inevitavelmente se implica em condições climáticas severas, como as que a gente mencionou, justamente para a liberação desses gases que estão lá. Tem outras questões Uhum. relacionadas ao petróleo e ao GLP também, e de todos os recursos que estão no Ártico, que é muito sério, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O Moisés falou aqui com a gente que o desmatamento na Amazônia influencia muito na escassez de água presente no Sudeste. E isso é verdade, eu até comentei na live passada que é a umidade da floresta amazônica que forma o que a gente chama de rios voadores, que traz por meio da corrente de ar a umidade para a região centro-oeste e sudeste. Então, se você desmata a floresta amazônica, você afeta outros biomas também, não só no Brasil, mas de todo o planeta. É, eu queria ressaltar um aspecto que eu conversei com o Lorenzo quando estávamos discutindo esse assunto, que é muito interessante quando você percebe que os países que estão mais relacionados no poder de decisão sobre como lidar com a sustentabilidade da região do Ártico, esses países são os mesmos que têm as maiores vantagens econômicas com o degelo. Então, tem um conflito de interesses muito forte e que fica muito restrito a esses países, sendo que isso afeta, como a gente já falou aqui, isso afeta mais os países do hemisfério sul, que são o quê? Países da América Latina e países do continente africano. Então, novamente, nós ficamos aquém da decisão e não adianta você se comprometer, por exemplo, com declarações das Organizações Unidas, estabelecer metas para aumentar a qualidade de vida, para diminuir as emissões de gases, se no fundo, por meio das suas ações, os países como Estados Unidos, China, Rússia, demonstram que a curto e médio prazo, eles não têm interesses de, por exemplo, substituir o consumo de combustíveis fósseis por energias renováveis, por energias limpas. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho e cobrar das pessoas uma atitude concreta. Porque é muito fácil você falar se na hora de fazer alguma coisa você não faz nada. Inclusive, a Greta, ela fez uma publicação essa semana sobre isso, sobre como esses países desenvolvidos elogiam ações de certos ativistas, mas na hora de tomar alguma atitude efetiva sobre esses assuntos, eles se mantêm inertes. E é com essa discussão que eu queria adentrar agora no tópico geopolítico com o Lorenzo e perguntar para ele
Com essa questão da geopolítica no Ártico, eu já vi uma expressão chamada países não ocidentais. O que que isso significa? Então, uma pergunta muito importante é essa, Alice, porque a gente às vezes não é tão habituado, o termo parece um pouco intuitivo, mas a gente não é tão habituado a escutar. Então, o que seriam? Seriam os países que não estão sob a esfera tradicional de poder norte-americano. Mas usualmente as pessoas utilizam para se referir à Rússia e China. Como assim não ocidental? Tem tudo a ver com a lógica pós-Bretton Woods, com a maior expansão. O próprio Perry Anderson mostra muito isso, falando do imperialismo norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial, que foi consolidada com a união das vertentes divergentes do empresariado e dos políticos norte-americanos, a favor de um projeto mais expansionista, mais incisivo, no caso. É até importante distinguir isso, tá? Imperialismo não é a versão do expansionismo, são coisas diferentes. Imperialismo tem mais a ver com a versão de criar um mundo à imagem dos Estados Unidos. E quando você cria algo à imagem, aquilo que não aceita ser moldado à sua imagem é naturalmente tido como a sua antítese, como seu nêmesis. E quando a gente fala de não ocidental, normalmente a gente se refere a esses países, que, no caso, os dois maiores representantes são a China e a Rússia, e são grandes parceiros comerciais. Então, tanto que nessa minha pesquisa que eu fiz, esse era meu argumento, de que o Ártico seria um vértice importante de projeção não ocidental. Por quê? Isso se deve à falta de presença ártica dos Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos, eles não estão presentes no Conselho Ártico, eles basicamente, eu não vou dizer totalmente, mas a visão americana sobre o Ártico é basicamente ignorar. E caso as rotas, como estão sendo previstas, sejam abertas, será um grande flanco aberto ao norte dos Estados Unidos, ali, pela região ártica. E se você não tem um plano de longo prazo para se adaptar a essas mudanças, quando a hora chegar, você vai ficar para trás nesse aspecto. Então, é uma vantagem, principalmente na parte do comércio, que eu acho que a gente vai um pouquinho mais para frente, mas geopoliticamente falando, é um desafio a ser enfrentado nos próximos anos. E eu vejo mais como oportunidade para esses países não ocidentais, principalmente na parte de comércio e de exploração de recursos naturais. Geopoliticamente falando, eu queria já trazer a parte do petróleo e do GLP. Por que isso é tão importante? Primeiro, a Rússia, em 2015, solicitou a extensão da sua plataforma continental em uma área que estima-se continha cerca de 586 bilhões de barris de petróleo, que seria o dobro do petróleo não explorado na Arábia Saudita. Só essa região que a Rússia pediu para estender a plataforma continental. Isso nem é tudo que o Ártico pode prover. Então, é um recurso importantíssimo que a Rússia já tem uma grande expertise em exploração de petróleo na região ártica. Eles possuem a maior frota de quebra-gelos do mundo. Atualmente, se não me engano, é cerca entre 22 e 25 que estão prontos, mais uns 20 ainda para serem construídos. Vai ser cerca de 49 que daqui a uns anos eles vão ter na frota deles, e é a maior frota do mundo de quebra-gelos, que permite uma grande penetração no território ártico e a maior exploração de recursos. E só para fechar essa questão do petróleo, eles construíram, junto com a China, a base de exploração de petróleo de Yamal, que estima-se que até o final desse ano ela tem o potencial de dobrar a produção de petróleo russo. Isso apresenta uma grande vantagem geopolítica, que o petróleo, querendo ou não, é um recurso extremamente importante para qualquer país que queira se projetar internacionalmente. E sempre foi historicamente. Então, acho que esses são alguns dos desafios e das questões que o Ártico põe em xeque. É muito interessante mesmo. E eu falo porque eu fico chocada com essas coisas, sabe? Eu fui pesquisar mais sobre esse tema recentemente. Lourenço sabe disso. E eu fiquei muito impressionada de como nós não temos acesso a esse tipo de informação. E a gente não pode ficar alheio a isso. E eu queria saber, Lourenço, na sua percepção, quais você acha que são, assim, os principais aspectos, não os principais aspectos, na verdade, quais são os principais países que se beneficiam do degelo no Ártico? Atualmente, os que eu vejo que têm mais interesse são Rússia, China e Canadá. Isso é até interessante porque a China, apesar de não ter território no Ártico, eles têm assento como membro observador do Conselho do Ártico, mas eles reivindicam um assento permanente lá. E é até interessante, porque toda essa questão, eles não têm território no Ártico, porque vocês querem estar no Ártico.
entre aquele discurso que isso é até uma coisa que eu acho muito interessante dos chineses. Eu tive a oportunidade, quando eu estava morando na China, estudando lá sobre política externa chinesa, de entender um pouco mais de frente como eles se posicionam. E é bem legal que é bem essa questão de você não contestar de frente a ordem ocidental liberal vigente, mas se apropriar dos mecanismos que ela provê. E até mesmo do discurso, sendo o realismo uma vertente muito Uhum. forte, ideológica, até para os chineses, né? Tanto que eles dividem em versões de realismo a política externa deles, não como o realismo e o resto. Mas o legal, o que eu ia falar disso, da posição deles do Ártico, parece muito o discurso norte-americano, que fala o Ártico é o direito do mundo. Todos têm direito sobre o Ártico, é uma questão do mundo. É quase os Estados Unidos falando sobre a Amazônia. Vocês já devem ter visto isso dos Estados Unidos falando sobre a Amazônia. É a China sobre o Ártico. E, curiosamente, um dos países que deveria ter mais interesse sobre o Ártico é os Estados Unidos, mas historicamente eles não têm um interesse na região, tem um distanciamento muito grande. O governo Trump, então, é zero, basicamente, negativa quase, né, o interesse pela região ártica. Lourenço não, o Moisés falou aqui pra gente, o Moisés é estudante de geologia, viu? Geologia não, é geofísica. Lá na Universidade de Pelotas, ele falou assim pra gente que as próprias empresas de petróleo hoje se autodenominam de empresas de energia. Olha só que terminologia bonita, né? Aham. Parece até uma coisa boa. A Shell, por exemplo, tem um projeto de se tornar sustentável em 30 anos, se eu não me engano. A ideia é aumentar o CCS. Só acredito vendo, mas é isso, porque vou te falar que os compromissos que os países têm se engajado, você observa que os países desenvolvidos é uma minoria que consegue seguir as metas. A grande maioria deles, inclusive principalmente países como Estados Unidos e China, eles não cumprem as metas, tá bom? Então fica uma questão diplomática bonitinha de eu faço parte, mas na prática não muda nada, Aham. entendeu? É absurdo, gente, é muito absurdo. E como ele falou sobre empresas de petróleo, eu acho que a gente já podia entrar no aspecto econômico. E eu Sim. queria saber, Lorenzo, quais são os aspectos econômicos que você acha que vão ser mais afetados com o degelo no Ártico? Olha, eu queria começar com a frase do Zuravel, que é um autor russo, que ele fala: aquele que controlar as rotas árticas controlará a nova forma da economia global. Então, o que isso indica? De que, no primeiro momento, o aspecto que chama mais atenção comercialmente sobre a rota, sobre o Ártico, são as rotas comerciais que vão ser abertas pelo norte. Por que isso? Porque, primeiro, o navio Christopher de Marjorie fez, em 2017, a primeira viagem pela Northern Sea Route até a Europa, sem o uso de quebra-gelos. Então, por que isso é legal? Porque as rotas árticas, assim, eu falo de forma geral, né, mas assim, em geral, os caminhos mais percorridos pelo norte, economiza cerca de 2 semanas de viagem da China à Europa, que é cerca de 30% do tempo. Você tem uma otimização de 30%, falando a nível de comércio exterior, de 30% do tempo de entrega, você não tem que pagar as taxas do canal de Suez nem do canal do Panamá, você é muito menos propenso a sofrer algum tipo de embargo, porque não existe ninguém controlando, impedindo você de transitar para essa região. O país que poderia fazer seria a Rússia, que é um grande parceiro comercial da China, então não é do interesse deles vetar a China. E você consegue aumentar a sua penetrabilidade em mercados que são do seu interesse, que muitas vezes pela distância geográfica fica um pouco difícil de serem acessados como poderiam ser. Então tem toda essa vantagem comercial. Esse eu acho que é o primeiro aspecto mais importante da questão do Ártico. O segundo são os recursos naturais, porque isso permite. A China tem uma demanda energética absurda, assim. É uma coisa surreal. O consumo de energia global dobrou entre 2010, se não me engano, nos últimos 10, desculpa, dos últimos 10 anos. Foi entre 2005 e 2015 que eu tinha visto esse dado, por causa da China. Eles têm o maior consumo energético do mundo, é uma grande potência energética. Então tem toda essa questão que eles necessitam de recursos para alimentar a máquina industrial deles e aumentar o desenvolvimento. E quando você é um país comunista, tentando se destacar em uma ordem ocidental, regida por um sistema capitalista norte-americano, é muito difícil você fazer isso se você não tiver os recursos à disposição. E tem até uma frase muito legal que eu achei bem interessante. Eu li no China Goes Global. Não, pera, foi isso. Muito legal que ele fala de que poder é você saber
transformar recursos em influência. Então tem toda essa lógica de como, legal, você tem os recursos, mas o que você precisa para transformar esses recursos em algo efetivo? E utilizar do arte como a forma de barrar esses parâmetros tradicionais de poder que limitam quando e onde você pode acessar os recursos-chave é um grande trunfo. Eu vejo dessa forma. Então, a questão de recursos e as rotas de comércio. E como você acha que isso pode afetar a economia aqui do Brasil? A economia brasileira, primeiro, assim, isso não é uma coisa tão certa no primeiro momento, mas como eu vejo Ok. isso para cá, tem toda a questão da competitividade do petróleo, nosso, que pode ser afetada a nível global por uma presença maior da da China e Rússia na América Latina. Isso ainda não, a tendência não, no momento, tendo que ser muito franco, a tendência no momento não é a América Latina, é mais a Europa. Mas a longo prazo isso pode ser uma realidade aqui na região. Também, mas eu vejo, sendo muito franco, talvez, assim, falando isso a nível de análise, eu acho que o mais provável que aconteça é uma maior aproximação da China de potências não ocidentais, porque o Brasil há 100 anos preza por uma política de equidistância pragmática. E em momentos de tensão ou de uma escalada de polarização global entre dois poderes, a gente tende a diversificar nossas parcerias como uma forma de estabelecer internacionalmente. Então eu vejo isso, desde que políticas ideológicas, como que eu vejo que prevalecem no atual governo, não sejam a regra geral, e sim prezando por uma política externa mais racional, pensando na visão de Estado como sempre foi. Eu vejo dessa maneira. Entendo. Eu lembro que quando a gente conversou mais cedo sobre isso, você falou que a questão econômica poderia também se apresentar com a alteração do poder, da influência entre os países, né? E eu até queria citar uma frase aqui, muito famosa, que é: não existe vácuo de poder, né? Enquanto algum país se enfraquece, outro se fortalece e toma esse lugar de influência. Eu queria saber se você quer ponderar mais alguma questão sobre esse aspecto no jogo político entre os países participantes da região do Ártico. Isso é uma coisa bem interessante. A questão eu amo geopolítica, eu acho que existem uma série de análises que a gente pode fazer sobre isso. E claramente eu vejo uma diversificação de parcerias não tradicionais. Por quê? De parcerias de conflito também. Tem uma série de relatórios bem legais de alguns policymakers. Tem um da China, Rússia e Canadá. E eu acho interessante que normalmente o Canadá adota uma postura não tão incisiva no sentido de ameaçar ou até considerar conflito, né? Isso não costuma ser a regra geral. E nesse justamente, ele é o contrário. Eles falam, então, se a Rússia chegar a avançar no Ártico de forma que exista o risco de um conflito armado no Ártico, nós não hesitaremos em retalhar, o que é um tipo de posicionamento que eu não costumo ver do Canadá. Então é bem interessante, mas ao mesmo tempo que existe essa possibilidade de conflito, existe também a chance deixando claro, gente, que isso não é questão de especulação, tá? Eu estou resumindo de uma forma um pouco mais didática, mas tem toda uma questão de análise por trás disso. Pelo que os relatórios dos policymakers e também de outros estudiosos da área do Ártico, existem possibilidades de acordos entre o Canadá, Rússia e China. Então, isso é interessante, porque um parceiro tradicionalmente norte-americano pode começar a adotar posturas inclinadas a um bloco não ocidental como forma de prezar pelos seus interesses na região. Porque seria muito difícil para o Canadá bater de frente com Rússia e China e enfrentar uma guerra de posições de bases no norte, de navios, de centros de pesquisa na região sozinho. Então, às vezes, estabelecer uma parceria na região com Rússia e China seja mais interessante do que manter um jogo político mais alinhado com os Estados Unidos, como normalmente acontece. Até porque os Estados Unidos meio que estão se mantendo na defensiva, né? Uhum. Então, eu queria transmitir todos as congratulações, não, desculpa, gente, todos os agradecimentos e parabenizações que estão aqui no chat, no chat, tá bom, Lorenzo? Muito obrigada por participar. A gente vai continuar aqui na nossa live. E eu queria deixar uma coisa clara, que independentemente do viés ideológico dos países que estamos abordando, tá bom? Isso não é uma questão ideológica, até porque, independentemente disso, todos os países envolvidos querem crescer como nação, tá bom? E, infelizmente,
muitos ainda têm uma visão de que um país rico é um país economicamente rico. E a própria Organização das Nações Unidas falou que a maior riqueza de um país, de uma nação, é o seu povo. Então, assim, eu percebo que há uma clara inversão de valores e que a gente precisa refletir sobre isso e se questionar e cobrar das autoridades, não só aqui no Brasil, mas das autoridades internacionais. E é por isso que a gente tem que se manter informado, se engajar em questões ambientais. E com isso, eu acho que a gente podia iniciar o último tópico, são sobre as questões humanitárias, que, na verdade, agora quem vai fazer as perguntas é o Lorenzo. Com certeza. Bom, a questão humanitária é muito importante para a região do Ártico e eu acho que a Alice tem muito a falar sobre isso, que é uma parte que ela entende muito e, por favor, diga para nós tudo o que você sabe sobre isso, por gentileza. E eu queria começar com uma pergunta que é, para você, quais as consequências disso na vida das pessoas, desse fenômeno ártico? Quais são as consequências disso para a vida da população? Essa pergunta, ela é muito importante, porque quando a gente escuta essas coisas, a gente fica meio sem entender de como isso pode afetar as nossas vidas. E as estatísticas, os estudos apontam que cerca de 60% da população vai ter que ser realocada por conta do efeito gangorra que o Lorenzo mencionou anteriormente, com a elevação do nível do mar. Então, todo mundo que mora ali na faixa litorânea, desse pessoal, 60% vai ter que se realocar. A gente falou aqui que 3 capitais, em especial, vão ser afetadas aqui no Brasil, de acordo com simulações feitas pela NASA, tá certo? Que é Rio de Janeiro, Belém e Recife. O nosso país, em especial, quando foi povoado, isso aconteceu de uma maneira mais latente, mais forte na região litorânea do país. E é por isso que existem grandes polos culturais e econômicos, né? Exemplo, Recife e Rio de Janeiro. Você consegue imaginar 60% da população desses lugares, das regiões com maior densidade demográfica do país, tendo que se realocar para o interior do Brasil? Sendo que isso já foi, inclusive, tentado anteriormente, na época dos anos 60. Inclusive, Brasília é um exemplo disso. Quando Juscelino Kubitschek visou a construção de Brasília, ele queria trazer o centro político e econômico para cá. E a gente sabe que mesmo com esses esforços, principalmente na região centro-oeste e norte, a densidade é muito menor. E essa realocação, ela vai causar uma série de problemas sociais. O primeiro aspecto é o desemprego, né? A gente sabe que não vai ter emprego para todo mundo. Já não tem hoje, imagina numa situação dessas, né, gente? Pelo amor de Deus. E, além do desemprego, vai acontecer um maior índice de marginalização da população. Até porque o IBGE lançou um dado recentemente dizendo que 50 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de um pouco mais de 25% da população brasileira, vive com menos de R$ 400 por mês. Ele colocou aqui que vive com R$ 387,07, tá bom? Então, você consegue imaginar que essas pessoas que estão numa situação maior de vulnerabilidade, elas não vão encontrar um espaço para se encaixar na sociedade, certo? E além desse aspecto relacionado à renda, nós temos também outros problemas que acontecem, que são relacionados à saúde, que o degelo no Ártico é ocasionado pelo aquecimento global. E o aquecimento global causa também problemas de saúde, e isso se intensifica cada vez mais a cada ano que passa. Os médicos
fizeram uma lista de doenças que provavelmente vão aumentar nos próximos anos devido ao aquecimento global, que são problemas respiratórios, doenças de pele, catarata, e eu queria fazer um parênteses aqui, que os países mais próximos à linha do Equador são os que mais sofrem esses impactos com relação aos raios solares, porque eles incidem de uma maneira muito mais forte do que nos extremos dos hemisférios, ok? Então, países como o Brasil serão muito afetados. Além disso, doenças cardiovasculares, AVC, problemas relacionados a estresse e um outro aspecto muito interessante que é relacionado com a agricultura, que o Lorenzo mencionou anteriormente, é com a contaminação dos alimentos. O aquecimento global aumenta a temperatura do planeta. E a temperatura um pouco mais alta, ela é a temperatura perfeita para a proliferação de micro-organismos que causam doenças no ser humano. Então, isso pode ocasionar contaminação em massa de alimentos e adoecer as pessoas. Existem até alguns especialistas que dizem que o aquecimento global pode provocar até mesmo doenças estéreis nas pessoas. Tem até alguns seriados que falam sobre isso, não sei se vocês já assistiram um seriado, acho que é da... Não lembro qual que é a empresa que faz, acho que é da Paramount, que é Handmaid's Tale, que eles contam um mundo distópico, mas que um dos problemas é a fertilidade das pessoas. As pessoas não conseguem mais ter filhos, como antigamente, as pessoas férteis são pouquíssimas, e a agricultura foi reduzida em grande parte por conta do aquecimento global. Quem tiver curiosidade pode ir lá assistir, vale muito a pena, é baseado num livro, tá bom? Então, se você não quiser assistir série, leia o livro, que traduzindo, o nome é O Conto da Aia, muito bom. E a gente percebe que esses problemas como marginalização, desemprego, problemas na saúde, eles reduzem a qualidade de vida. E como é que a gente mensura a qualidade de vida de um país? Com o IDH, certo? Então, o IDH do Brasil, que já não é um IDH bom, tá certo? É um mediano e tem, assim, ficado estagnado nos últimos anos. Os brasileiros não conseguem melhorar de vida. Ele vai retrair, ele vai diminuir, tá certo? E a gente tem que pensar muito nas minorias, tá? A gente vive um momento de desrespeito muito grande às minorias, sejam por questões de gênero, sejam por questões raciais, e também a gente está vendo o desleixo do governo federal com as questões indígenas, tá bom? E, inclusive, eu queria dizer que hoje está acontecendo uma greve digital. Quem quiser participar, eu coloquei no meu story divulgando. Não a minha hashtag, é da página Fridays for Future Brasil, tá bom? Se você quiser se engajar nas questões ambientais, vá lá na página. Vá também, se você é daqui de Brasília, na página Jovens pelo Clima Brasília, tá bom? É um grupo muito bacana. Eu não sou dona de nada disso, eu tô indicando porque o grupo é muito bom, ajuda sim, e eles cobram das autoridades, tá bom? É isso, Lorenzo. Eu Quer queria fazer mais só, uma pergunta? eu queria fazer tem mais umas aqui, mas eu queria fazer uma última eu queria fazer uma provocação, na verdade, agora é um assunto um pouco polêmico, um comentário um pouco polêmico, mas eu acho importante de se fazer. É sobre a questão dos ODS. Eu sempre achei muito positivo toda a proposta dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas tem um ponto específico que eu acho muito importante, que eu não tinha a noção disso, mas eu reparei que ele é falho em um aspecto, que é a questão ambiental. Eu não estou dizendo que não aborde de forma alguma, não é isso, mas ele é muito fraco em relação às reivindicações sobre as questões ambientais, são muito fracas em relação à ameaça que isso representa para a gente. E apesar de eu não querer fazer uma previsão apocalíptica, porque é muito difícil de prever as coisas, né? Assim, você pode falar que uma coisa, o mundo vai acabar amanhã, e tipo, não é isso, não é objetivo exagerar. Mas assim, gente, sendo muito honesto, é complicado, como é que... Se as plantas morrem,
os animais não vão ter o que comer. Se os animais não têm o que comer, a gente não tem o que comer. E com a atmosfera toda desbalanceada, com a concentração de gases totalmente fora do que tinha sido, era para ser. Será que a gente vai conseguir viver numa atmosfera dessa? Será que isso não vai aumentar o índice de doenças pulmonares na população? Será que a gente vai sequer conseguir respirar normalmente? São questões muito sérias. Nem existe pesquisa sobre isso, porque isso acaba sendo muito menos ciência e mais tentando adivinhar o futuro. Tem sua importância, não estou dizendo que não tem. Mas nenhum pesquisador vai dedicar sua vida a especular, gastar uma fortuna em recursos para especular se o mundo vai acabar por, sabe, assim, por isso. Assim, como o mundo vai acabar? Ninguém paga pesquisa para isso. Tanto que é uma das dificuldades de colocar na pauta central de diversos políticos e de diversas chancelarias é justamente isso. Como é que eu vou chegar pro ministro de Estado e falar, olha, Ártico é mais importante, mas a gente mora no Brasil, a gente não tem nem nada com o Ártico, por que a gente vai botar lá? Ah, porque daqui a 30 anos o Ártico vai derreter, tá, mas por que eu boto isso agora na nossa pauta e não daqui a 30 anos? Eu tenho prioridades para cumprir, eu tenho uma pauta para seguir e essa é a minha pauta política, é uma questão política. Como a gente coloca isso à frente dos governantes dos diversos países, se o risco não é iminente, sabe? Esse que é o problema de tudo isso. E Alice, eu queria te perguntar aqui, posso fazer umas perguntas? Eu sei que o nosso tempo já está um pouco perto do fim, mas você tinha colocado umas perguntas aqui comigo mais cedo que eu acho muito importantes, que seria mencionar os principais acordos sobre o ambiente que o Brasil participa, a sua posição sobre a natureza como direito fundamental e também explicar um pouquinho sobre o Acordo do Ártico. São esses 3 pontos. Se você quiser explicar para fechar aqui a nossa live. Combinado. Eu queria complementar só, para encerrar a sua fala, que saiu essa semana numa revista científica dizendo que mesmo com a redução da emissão de gases durante a quarentena, que nós vimos em alguns países mesmo, tinham regiões que você não conseguia mais enxergar a cor do céu por conta da poluição e por conta da pandemia foi possível ver, ou regiões marinhas que estavam extremamente poluídas, que diminuiu, mas essa revista publicou uma matéria explicando que a redução da emissão, ela é ínfima, ela é praticamente irrisória para barrar o aquecimento global. Então, o que precisa ser feito não é um país, é uma questão global. Todos os países têm que agir em relação a isso, tá bom? E a região do Ártico, como o Lourenço mencionou, existe um conselho do Ártico, que é justamente formado por aqueles países que compõem a região, e ele visa decidir sobre as questões de sustentabilidade. E, como eu disse anteriormente, é meio paradoxal, porque como os países que se beneficiam mais economicamente são os que decidem sobre questões sustentáveis da exploração do Ártico. A gente sabe que, no fundo, eles não estão pensando na questão sustentável. E não existem punições para isso, tá? Um aspecto muito interessante que aconteceu no ano passado é que os Estados Unidos, eles não assinaram o Acordo de Paris e nem o Acordo do Ártico. Por que ele não assinou? Porque existe um termo no acordo chamado mudanças climáticas. E por discordar desse termo, os Estados Unidos preferiu não participar do acordo, mesmo sabendo que a região ártica poderia propiciar novas possibilidades econômicas. Então, ele preferiu se manter inerte, ficar longe disso, porque ele não acredita que existam mudanças climáticas, tá? Mas existem movimentos ambientais desde a segunda metade do século XX para cá, e eu gostaria de ressaltar 2 acordos que foram feitos, tá bom? Por quê? Porque eles versam sobre a redução dos gases na atmosfera terrestre, tá bom? E isso está totalmente atrelado ao degelo. São eles: o Tratado de Quioto, que foi assinado em 1997, tá certo? Lá no Japão.
E uma das coisas mais interessantes sobre ele é que, apesar de fazer essas metas, igual o Lourenço falou, não existe punição. Então, por exemplo, países que participam do Tratado de Quioto, além do Brasil, Estados Unidos e China, eles fazem parte. Mas, em compensação, eles são os dois países mais poluentes do mundo. Então, existe uma clara contradição. Esses países não são punidos e ninguém cobra isso deles. Outro acordo que o Brasil faz parte é mais recente, foi assinado em 2017 e já foi ratificado aqui no Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Que é o Acordo de Paris, que também visa reduzir a emissão de gases na atmosfera. E eu queria que as pessoas entendessem que, apesar da gente tratar de uma forma um pouco impessoal a questão do meio ambiente, eu não estou falando de uma coisa que não lhe pertença. Pelo contrário, o meio ambiente saudável, o meio ambiente de qualidade, ele te pertence. Isso é um direito seu. O meio ambiente, e quando eu falo meio ambiente, não é só aqui no Brasil, o meio ambiente, em aspecto global, ele é um direito seu. Quando a gente fala de direitos fundamentais, aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa, normalmente, é no artigo 5º da nossa Constituição, que lá se concentram os direitos fundamentais. Exemplo, liberdade, de ir e vir, devido processo legal. E você não encontra nada lá que fale sobre meio ambiente, então às vezes isso passa batido, mas isso não significa que esse direito não exista, pelo contrário. A nossa Constituição, ela separa um capítulo específico para tratar do meio ambiente. Se você for lá no final, no artigo, a partir do artigo 225, existe um capítulo só para o meio ambiente. E a gente precisa discutir sobre isso. Nós vimos nos últimos dias retrocessos muito grandes na legislação ambiental do nosso país, tá certo? Está acontecendo uma série de absurdos com relação à legislação ambiental que teve que passar por longos anos para se estruturar da maneira que é hoje e ainda não é perfeita. E estamos perdendo muito com isso. Se você colocar que a primeira Constituição a versar sobre o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, foi a Constituição de 88, gente, isso é coisa de 30 anos para cá que começou a se pensar nisso. É muito recente e são 30 anos de luta. Não só dos ativistas, dos defensores das questões ambientais, mas também daquelas autoridades que se importaram com essa causa, tá bom? E assim, a gente está vendo o tempo todo notícias alarmantes. Um mês atrás, teve um acidente num navio russo que derramou um monte de óleo no Oceano Ártico. Isso passou batido. Aqui no Brasil, tem há um mês queimada no Pantanal. E isso passa batido. A gente fica tão bombardeado com essas notícias que a gente, às vezes, não se engaja nessas lutas, mas a gente precisa se envolver, a gente precisa falar sobre isso. Eu quero muito que vocês continuem acompanhando a gente, vamos trazer sempre temas sobre isso, seja com o Lourenço aqui como convidado, seja com outras pessoas. Eu sempre vou trazer temáticas assim, e eu queria que vocês fossem atrás também, tá bom? Essa não é só a minha luta, é a nossa luta, tá bom? A gente tem que se engajar, a gente tem que ir atrás disso. E eu fico imensamente feliz com a participação de todos vocês, de verdade. Fico muito, muito feliz mesmo pela participação do Lourenço. Foi enriquecedora a sua participação em todos os aspectos. Fico muito grata, muito realizada. Se você quiser fazer um fechamento, suas últimas palavras, fique à vontade. Queria só agradecer a participação, Alice. Eu adoro esse tema sobre o Ártico. Uma das coisas mais interessantes que eu tive a oportunidade de ter contato durante a minha graduação. Agradeço a todo mundo que esteve aqui presente hoje, pelos elogios ao longo da live também. Não deu pra responder na hora, pessoal, por causa do fluxo da nossa live, mas mesmo assim eu queria agradecer muito, foram todos muito importantes para mim, eu tenho certeza que para a Alice também. E deixem comentários, tanto para a Alice, tanto para mim, de assuntos que vocês têm interesse em saber, qualquer dúvida pode mandar na DM, nós dois somos super acessíveis, assim, é super tranquilo, pode perguntar o que vocês quiserem, será um prazer ajudar. Se vocês acharam algum tema específico dessa live
muito relevante e que a gente deveria aprofundar em outro dia. Pode mandar também mensagem para mim ou para o Lorenzo, porque assim, esse tema ele é muito vasto, ele é muito complexo. O Lorenzo falou comigo, a gente pode ficar 10 minutos ou 3 horas falando sobre isso, é muita coisa. Então, assim, sintam-se abertos a vir falar conosco, seja sobre esse tema ou outras questões, tá bom? Vocês são livres para fazer isso. E eu queria pedir muita ajuda de vocês. Se você gostou dessa live, ajuda a compartilhar, tá bom? Essa mensagem tem que chegar em outras pessoas. Eu não tô falando isso para me promover, tô falando isso porque é importante. Eu fico tão impressionada como esse tipo de informação não está acessível a todo mundo, tá bom? Para a gente cobrar, a gente precisa saber. Então, é isso. Queria agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigada pelos elogios. E eu espero vocês na semana que vem, só que com vídeo lá no YouTube. Se você não viu da semana passada, confere lá no meu canal, Alicia Midani. Vai ser sobre habeas corpus, tá bom? E o da semana que vem, eu já decidi o tema, em homenagem ao Cláudio. Eu vou falar sobre fake news. Fake news é crime? Tá bom? Em homenagem ao Cláudio, gostei. Um grande beijo a todos. Muito obrigada, gente, de verdade. Vocês são maravilhosos, viu? Tchau, ererê! Tchau! Tchau, pessoal.